Hi kids! Eu sou o professor Gladson e hoje nós vamos conhecer a chicken. Você sabe o que significa a palavra chicken? Chicken significa frango, isso mesmo. E a nossa chicken é uma galinhazinha que é muito ansiosa. Ela interrompe o Papa toda vez que ele está contando uma história. Então vamos conhecer a chicken. Já na capa do livro, olha só, o livro se chama Interrupting Chicken. Interrupting Chicken. Interrupting, olha como essa palavra parece com interromper, né? A chicken interrompe toda hora. Tá? E aqui na capa nós temos a chicken e o Papa. E aí já podemos ver que ela já começa interrompendo. Olha só, na capa do livro. This book is called Interrupting Chicken, right, Papa? Yes, now please don't interrupt the story. Foi o que o Papa disse, né? Então olha lá, ela já começa dizendo assim, ó. Esse livro se chama Interrupting Chicken, né, Papa? Sim, por favor, não interrompa a história. O pai já tá, olha a cara do Papa, já de bravo aqui, ó. Esse livro foi escrito pelo David Ezra Stein. E nós vamos conhecer essa história hoje. Vamos lá, então? Então, só para lembrar, Interrupting Chicken, David Ezra Stein. Então aqui provavelmente essa é a casa da chicken. Que bonita. It was bedtime for the little red chicken. Era hora de dormir para a pequenininha galinha vermelha. Little red chicken. Okay, my little chicken, said Papa. Are you all ready to go to sleep? Yes, Papa, but you forgot something. What's that? Asked Papa. A bedtime story. Então olha só, primeira página do livro, o Papa está levando a chicken no colo pra cama. Olha quantos livros aqui perto da cama, uns livros grandes, né? E aí o Papa diz assim, ok, minha pequena chicken, você está pronta para ir para a cama? Sim, papai, mas você esqueceu de uma coisa. O que é? Uma história antes de dormir. Uma história para dormir. Ela quer ouvir uma história. A bedtime story. Olha como se chama. Bedtime story. É uma história que a pessoa conta para você antes de dormir. Para você dormir. E o Papa dela vai contar para ela uma história. Né? Porque ela disse assim, ó. You forgot something. Você esqueceu. Forgot. Esqueceu something. Você esqueceu de uma coisa. Então vamos ver, será que ele vai contar uma história para ela? All right, said Papa. I'll read one of your favorite stories. And of course you are not going to interrupt the story tonight, are you? Oh no, Papa, I'll be good. Olha só, o Papa pegou um livro bem grande, porque vocês sabem, né? As galinhas são pequenininhas e os livros são... Esses livros aqui, pelo jeito, são livros... normais, não são livros especiais para chickens, né? Os livros são normais. Então, olha só. All right, tudo bem, disse o papai. Eu vou ler uma das suas favoritas. E é claro que você não vai interromper a história hoje. Vai? Ah, não, papai. Eu vou ser boazinha. Vamos esperar, ela disse que vai ser boazinha, não vai interromper a história. Pelo jeito ela costuma interromper todas as histórias que o Papa conta, né? Vamos ver? A primeira história que ele vai contar... Opa, voltou. A primeira história se chama Hansel and Gretel. Essa história vocês todos já conhecem, mas vocês não conhecem esse nome. Então ele vai ler a história do Hansel e Gretel para Chicken. Mas... você vai se lembrar. Deixa eu ler um pedacinho da história. Daí vamos ver se você se lembra que história é essa. Hansel and Gretel were very hungry. Deep in the woods they found a house made of candy. Nibble, 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 they began to eat the house, until the old woman who lived there came out and said, What lovely children! Why don't you come inside? They were just about to follow her when... Então vamos conhecer essa história aqui, ó. Vou ler ela em português agora para vocês. Hansel and Gretel estavam com muita fome.
Bem no meio da floresta, eles encontraram uma casa feita de doces. Nham, 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 nham. Eles começaram a comer a casa, até que uma mulher mais velha que morava lá saiu e disse: Que crianças adoráveis! Por que vocês não entram? Eles estavam quase para seguir a mulher quando... Vocês reconheceram essa história? É porque algumas coisas, como todas as palavras em inglês, nós temos diferenças entre português e inglês. Alguns nomes de pessoas, alguns nomes de histórias, alguns nomes de personagens, principalmente, eles têm um nome diferente também. E essa história aqui eu tenho certeza. Que história que é que tem uma casa de doces? É Joãozinho e Maria, não é? E aqui em inglês, a história do Joãozinho e Maria não se chama Joãozinho e Maria. Se chama Hansel and Gretel. Então Hansel é o Joãozinho e Gretel é a Maria. Isso não significa que o nome Maria em inglês é Gretel, tá bom? É só nessa história que o nome é diferente. É muito diferente, será? Não, é só assim, é um outro nome. Quando veio para o Brasil, eles trocaram o nome, não foi traduzido o nome. Ele foi trocado porque Hansel e Gretel não são nomes que existem em português. Então preferiram trocar por dois nomes, Joãozinho e Maria, que são nomes bem comuns em português, tudo bem? Então isso não é a tradução do nome, não. João em inglês não é Joãozinho, ou não é Hansel, e Maria não é Gretel. É que quando veio para o Brasil trocaram os nomes para ficarem nomes mais comuns para nós, nomes que nós conheceríamos melhor, tudo bem? Então essa é a história do Hansel e Gretel. Então voltando aqui, eles estavam com fome, encontraram uma casa feita de doce. Quando eles encontraram essa casa feita de doce, uma mulher saiu de dentro da casa e falou: Oh, que crianças adoráveis! Entrem! E eles iam entrar quando... Out jumped the little red chicken and she said, Don't go in, she's a witch! So Hansel and Gretel didn't. The end. Oh, a Chicken não conseguiu. Ela interrompeu a história do Papa, né? Então quando eles estavam para entrar, pulou na frente deles uma galinhazinha vermelha e ela disse: Não entra, ela é uma bruxa! E aí a Hansel e o Gretel não entraram e fim. A Interrupting Chicken não aguentou e interrompeu a história, né? Quando eles estavam para entrar na casa, ela gritou que ela era uma bruxa. E aí eles não entraram e acabou a história. Tá certo essa história? Não, né? A Interrupting Chicken mudou a história. Por quê? Porque ela sabia já, ela já conhecia, sabia que era uma bruxa. Ela foi lá e contou pro Hansel e pra Gretel que não era para entrar na casa porque ela era uma bruxa. Daí acabou a história. Porque ela interrompeu. Se você interrompeu a história, acabou a história, né? Chicken! Yes, Papa? You interrupted the story. Try not to get so involved. I'm sorry, Papa, but she really was a witch. Well, you're supposed to be relaxing so you can fall asleep. Let's try another story. I'll be good. Ok. Então assim, Chicken. Sim, Papa. Você interrompeu a história. Interrupted the story. Interrompeu a história. Tente não se envolver tanto. I'm sorry. Vocês lembram o que é I'm sorry? Eu já ensinei pra vocês, né? I'm sorry. I'm sorry é quando você está se desculpando com alguém, né? Você diz I'm sorry. E ela diz I'm sorry, Papa. But she really was a witch. Mas ela era uma bruxa de verdade. Bom, você deveria estar relaxando para poder dormir. Vamos tentar outra história. I'll be good. Eu vou ser boa agora. Será que ela vai conseguir, na próxima história, não interromper? Vamos ver a próxima história. Olha lá, o papá pegou um outro livro. Esse livro também vocês conhecem. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Que livro será esse? Olha a imagem. Eu acho que só pela imagem já deu para reconhecer, né? Little Red Riding Hood. É difícil de falar esse, né? Mas, vou ler a história. Take this basket of goodies to Grandma,
said Little Red Riding Hood's mother. "But don't stray from the path. The woods are full of danger." Red Riding Hood skipped along through the deep woods. By and by, she met a wolf, who wished her good morning. She was about to answer him when... leve essa cesta de doces para vovó, disse a mãe da Little Red Riding Hood. Mas não saia da trilha, não saia do caminho. A floresta é cheia de perigos. A Red Riding Hood andou pela floresta e no caminho ela encontrou um lobo que disse: "Good morning." Good morning, você sabe o que é, né? Ela ia responder quando... Antes de vermos o que vai acontecer depois, que história é essa? Eu sei que você conhece essa história, né? Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood é Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Red, a palavra red aqui que você já conhece, significa vermelho, né? Little é pequeno. Little Red Riding é de montaria, um pouco diferente do português, né? E hood é um capuz, não um chapéu, é um capuz. Então ela usa um capuz vermelho, um capuz pequenininho e vermelho, né? Little Red Riding Hood. Em português a gente chama de Chapeuzinho Vermelho, né? Então, Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. Agora você já sabe como chama o capuz da sua blusa, né? Hood. E se sua blusa for vermelha, Red Hood. Que legal. Então assim, Então ela foi pela floresta levando a cesta para a vovó e no caminho um lobo disse: "Good morning." O que será que vai acontecer depois? Out jumped the little red chicken. She said, "Don't talk to strangers." So Little Red Riding Hood did the end. Ai, não acredito que a Chicken interrompeu de novo. Olha o que ela disse. E pulou uma galinha vermelhinha e disse: "Não fale com estranhos." Então, a Chapeuzinho Vermelho não falou e foi embora. Fim. Eu não acredito que a Little Red Chicken acabou com a história de novo. Eu não acredito que ela pulou na história e disse: "Não fale com estranhos." Ela tá certa, não devemos falar com estranhos, né? Mas daí acabou a história, porque na história, você lembra que a Chapeuzinho Vermelho fala com estranhos, ela fala com o lobo, e ele acaba falando para ela sair do caminho e ela acaba se dando mal, né? Porque o lobo vai na frente e chega na casa da vovó, e vocês já sabem tudo o que acontece. Mas aqui, a Little Red Chicken estava lendo a história, e na hora que a Chapeuzinho ia conversar com o lobo, ela acabou com a história. Ela chegou na Chapeuzinho e disse: "Não fale com estranhos!" E aí a Chapeuzinho não falou com o lobo, foi embora, continuou o caminho, entregou a cesta pra vovó, voltou pra casa e tudo foi tranquilo, porque a Little Red Chicken acabou com a história. Vamos ver o que o papá acha disso. Chicken! Yes, Papa! You did it again! You interrupted two stories! And you're not even sleepy! I know, Papa. I'm sorry, but he was a mean old wolf. Yes, now get back into bed. Okay, Papa, let's try another one. One more little story and I'll be good. Oh, Chicken. Aí o papá disse assim, Chicken! Sim, Papa. You did it again. Você fez de novo. You interrupted two stories. Você interrompeu duas histórias. Two stories. Você lembra do two, né? Duas. Two stories. And you're not even sleepy. Você nem está com sono. A história era para ela dormir, né? Mas ela tá tão ansiosa para interromper as histórias que ela nem ficou com sono. Olha como que fala sono. Sleepy. Com sono. Sleep é dormir. Sleepy é com sono. Olha, um pouquinho a diferença, né? Sleep, dormir. Sleepy, com sono. Você nem está com sono. E aí, de novo, ela vai pedir desculpa. Como é mesmo que pede desculpa? Você lembra? Você lembra como que é? I'm sorry. E é o que ela fala. I know,
Papa. I'm sorry, but he was a mean old wolf. Eu sei, papai. Desculpa, mas ele era um lobo malvado. É, eu sei. Agora volta pra cama. Tá bom, papai. Vamos tentar mais uma historinha. E eu vou ser boa. Será que ela vai conseguir na próxima história não interromper o Papa? E vamos ver qual será a próxima história. Ele já viu Hansel e Gretel, que vocês já sabem que é Joãozinho e Maria. Já viram Little Red Riding Hood, que é a Chapeuzinho Vermelho. E esse nome eu nem vou pedir para vocês repetirem porque é muito grande, né? Little Red Riding Hood. E agora eles vão ler a história do Chicken Little. Eu acho que você conhece a história do Chicken Little. Eu vi um filme uma vez e ele se chamava Chicken Little mesmo, era o galinho Chicken Little, né? Chicken Little. É igual a chicken da história nossa, né? Chicken Little. Little, pequeno, lembra? Porque em inglês, no português nós fazemos assim, ó. Por exemplo, eu tenho um carro. Se o carro é pequeno, eu posso chamar de carrinho. Eu tenho uma mesa. Se a mesa é pequena, eu chamo de mesinha. Se eu tenho um gato, o gato é pequeno, eu chamo de gatinho. Em inglês, não tem esse inho e essa inha. E o que acontece então? Nós colocamos a palavra little para indicar que ele é pequenininho. A palavra little significa pequeno. Então, quando eu falo a palavra little perto de alguma coisa, eu falo que ele é pequeno. Por exemplo, menino é boy. Menininho é little boy. Menina é girl. Menininha, little girl. Tudo bem? Então vamos lá. Mais um. Pato é duck. Patinho é little duck. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando no Chicken Little. Chicken Little, vamos ver a história. Chicken Little was hit on the head by an acorn. The sky is falling, she thought. She was about to run off and warn Goosey Lucy, Ducky Lucky, Henny Penny, and everyone on the farm the sky was falling when... Chicken Little foi acertado na cabeça por uma avelã. E ele pensou, o céu está caindo! The sky is falling! Ela ia correr para falar com o Goosey Lucy, que era um ganso, né? Ducky Lucky, que era um pato, and Henny Penny, que era uma galinha, e everyone, todo mundo na fazenda, que o céu está caindo. Então caiu uma avelã na cabeça do Chicken Little e ele saiu correndo para avisar todo mundo: o céu está caindo, o céu está caindo. Vocês já conhecem essa história, né? Out jumped a little red chicken and she said, "Don't panic, it was just an acorn." So Chicken Little didn't. The end. De novo, a interrupting chicken pulou na história. Out jumped a little red chicken and she said, e ela disse, "Don't panic, it was just an acorn." Não entre em pânico, era só uma avelã. E acabou com a história. So Chicken Little didn't. The end. Mais uma vez começou a história e a Interrupting Chicken interrompeu a história e acabou com a história. Por quê? Porque ela foi lá e contou pro Chicken Little: não entre em pânico, o céu não tá caindo. É uma avelã que caiu na sua cabeça, só isso. E aí, o Chicken Little não entrou em pânico e tudo acabou bem. The end. Chicken Little, será que o papai vai ficar bravo agora? Chicken! Yes, Papa? You did it again! Oh, Papa, I couldn't let that little chicken get all upset over an acorn. Please read one more story, I promise I'll fall asleep. But Chicken, said Papa, we're out of stories. Oh no, Papa, I can't go to sleep without a story. Então o Papa disse assim, Chicken! Sim, Papai? Você fez de novo. Oh, Papá, eu não podia deixar o Chicken Little ficar todo triste por causa de uma avelã. Por favor, leia mais uma história, eu prometo, eu vou dormir.
I'll fall asleep. Fall asleep é cair no sono. Fall asleep. Vou cair no sono. But chicken. Mas chicken, nós estamos sem histórias. As histórias acabaram. Oh não, papá. Eu não posso dormir sem uma história. I can't go to sleep without a story. Não pode dormir sem uma história. E agora? Little Red Chicken. Then, said Papa, yawning. Oh, you will away. Don't you tell me a story. Me tell a story? Said the Little Red Chicken. Okay, Papa, here we go. Então o papá ficou com sono, né? Tentou contar 3 histórias para Little Red Chicken e ela não ouviu nenhuma, ela só interrompeu todas. E aí o papá disse assim, então... por que você não me conta uma história? Até agora você já aprendeu como que fala história em inglês, né? Bem fácil. Story. Story. Então por que você não me conta uma história? Eu contar uma story? Disse a Little Red Chicken. Ok, papá, here we go. Ok, papá, vamos lá então. Ela já até pegou aqui, ó, um papel, um lápis, porque ela vai criar a história. Já que ela não tem paciência para ouvir uma história que já foi criada, ela vai criar uma. Vamos ver como ficou a história dela. Bedtime for Papa, by Chicken. There was a little red chicken who put her papa to bed. She read him 100 stories. She even gave him warm milk, but nothing worked. He stayed wide awake all... Deixa eu ler para vocês em português a história. Bedtime eu já ensinei para vocês hoje, né? Bedtime é a hora de dormir. Bedtime for Papa. Então é a história da hora de dormir pro Papa. Escrito por Chicken. Ela esqueceu do E do nome dela aqui e do C. Mas é que ela deve estar aprendendo a escrever, né? E a história começa assim. Era uma vez uma Little Red Chicken que colocou o seu papai na cama. Ela leu para ele 100 stories. 100 histórias. 100 histórias? Eita. She even gave him warm milk. Ela até deu para ele leite morno, leite quente. Mas nada funcionava. Ele continuava bem acordado. Ixi. Ixi. Papai? Eita, como o papai dormiu rápido. E ronca muito, hein? Good night, papá. Boa noite, papá. Ó, good night. Eu já ensinei good night pra vocês, né? Good night é quando você vai dar boa noite pra alguém que vai dormir. Em inglês nós temos 2 jeitos de dar boa noite. Boa noite quando você chega, que é good evening. E boa noite quando alguém vai dormir ou quando alguém vai embora, que é good night. Em português nós só falamos boa noite, tanto em um quanto o outro, né? No inglês, good evening quando você chega e good night quando você vai dormir ou quando você vai embora. O good evening é um cumprimento, você está cumprimentando alguém. E good night é uma despedida, você está despedindo de alguém à noite. Good night. E você está desejando que a pessoa tenha uma boa noite. E a Chicken começou a historinha pro papá. E ele já começou a roncar. O papá tá dormindo bem gostoso ali. E a nossa história terminou. The end. Na nossa história de hoje, nós vimos a Little Chicken, Little Red Chicken, porque ela era vermelhinha, que precisava dormir e queria que o papá contasse uma história. O papá tentou 3 histórias, mas nas 3 histórias aconteceu algo. O que aconteceu?
a Little Red Chicken interrompeu a história, porque ela ficava ansiosa. Na primeira história, que era Hansel e Gretel, na hora que o Hansel e a Gretel, o Joãozinho e a Maria, chegaram com muita fome na casa feita de doces e começaram a comer todos os doces, e a bruxa mandou eles entrarem, a Little Red Chicken pulou na história e disse: cuidado, ela é uma bruxa! E aí eles viram que ela era uma bruxa, não entraram na casa dela e foram embora e a história acabou. E aí a Little Red Chicken continuou ainda sem sono. E aí o papai resolveu contar outra história, a Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood é a Chapeuzinho Vermelho. E a Chapeuzinho Vermelho foi levar uma cesta de doces para a vovó. No meio do caminho ela encontrou um lobo. Quando o lobo disse good morning para ela, a Little Red Chicken pulou na história, interrompeu a história e falou para Little Red Riding Hood: não fale com estranhos! Para ela não falar com estranhos. E aí acabou a história de novo. Que aí a Chapeuzinho Vermelho não falou com estranhos, e aí o lobo não enganou ela, e aí a história não aconteceu. E enquanto isso, a Little Red Chicken ainda estava sem sono. Chegou a terceira história, que foi do galinho, Chicken Little. Uma avelã caiu na cabeça dele e ele pensou que o céu estava caindo. Na história, ele conta para todo mundo que o céu está caindo, todo mundo entra em pânico, acontece alguma confusão, um monte de coisas acontecem. Mas aqui na nossa história, a Little Red Chicken pulou na história e falou: não, Chicken Little, não, aquilo era só uma avelã, fica tranquilo, não fica preocupado. E ele não ficou preocupado. E acabou a história. Então ela acabou com 3 histórias por causa da interrupção dela, né? E por fim, o papá arrumou uma solução. Ao invés de ele contar uma história para ela deveria contar uma história para ele. Quando ela começou a história, ele já começou a dormir, já morrendo de sono. E a história acabou. Será que a Little Red Chicken foi dormir depois? E como que ela dormiu? Será que ela mesma contou uma história para si mesma? Talvez, né? E você, gente? Are you an interrupting chicken? E você? Interrompe igual o chicken da história? Quando alguém está falando, você fica chamando a pessoa que está conversando com outra pessoa? Você fica cutucando os outros? Quando alguém está te contando uma história, você fica contando o final? Quando você está assistindo o filme, você fica falando do filme, o que vai acontecer, o que vai acontecer depois? E se você faz isso, você é um interrupting chicken. E agora? O que faz para não ser um interrupting chicken? O mais importante de tudo, vamos não gritar? Lembra que toda vez que a história estava acontecendo, a interrupting chicken chegava e... Out, don't interrupting chicken! E ela já chegava gritando. Primeira coisa, não vamos gritar, né? Quando eu quero falar, eu tenho que esperar a minha vez de falar. Tanto na sala de aula, quanto em casa, quanto na casa dos outros, quando você está num restaurante, em todos os lugares. É muito importante esperar a sua vez de falar. Quando o professor pergunta algo na sala de aula, logo nós voltaremos para a sala de aula, quando o professor pergunta algo na sala de aula, levanta a mão para falar o que quer falar, não interrompe, né? Porque às vezes o outro colega já está falando e aí acaba ficando muito ruim, porque o outro colega está falando, aí você fala também, e aí o professor não entende nada e, oh meu Deus! Nas aulas online também assim, né? Às vezes um colega está falando e você vai e fala também, aí você virou um interrupting chicken. Não seja um interrupting chicken, please! Então não podemos ser interrupting chicken. Quando um adulto está falando, quando outra criança está falando, quando uma criança menor do que você está falando, a gente tem que aprender a respeitar. Se a pessoa está falando, espera a pessoa terminar e aí sim é minha vez de falar. Se for muito urgente, aí tem um jeito. O que você faz? Não grita, não puxa, você pede licença. Se for muito urgente, se não for, você pode esperar um pouquinho, né? Não vai ter problema se você esperar um pouquinho para falar o que você quer falar. Então não seja um interrupting chicken. Você viu que é interrupting chicken? Por interromper o papá toda hora, ela acabou estragando 3 histórias, daí não tinha mais histórias para ela ouvir. E aí ela continuou sem sono.
Ainda bem que o papai arrumou uma solução, só que a solução dele não funcionou muito, porque quem dormiu foi ele e não a Little Red Chicken, né? Então, lembre-se sempre de esperar a sua vez de falar. Sempre que você quiser falar, não seja um interrupting chicken. Se você vê que alguém está conversando e você precisa muito falar, aí você lembra da interrupting chicken. Não é legal interromper, né? É muito chato. E aí o que você faz? Espera um pouquinho, olha para a pessoa, deixa a pessoa saber que você quer falar também. Pede licença, levanta sua mão se for na sala de aula, né? E aí espera a sua vez de falar. Porque nada pode ser tão urgente assim. Se for urgente, aí sim você pede licença. Mas, se você precisar só falar, contar para alguém que o seu cachorro virou uma cambalhota, isso é muito legal, não é? Mas dá para esperar a pessoa terminar de falar, não dá para esperar? A hora que a pessoa terminar, você fala. Não seja um interrupting chicken. Tudo bem? Estamos combinados? Então hoje a nossa aula está terminando e, como é um vídeo gravado, ninguém me interrompeu, né? Mas quando estivermos na sala de aula, nós vamos conversar de novo sobre os interrupting chickens. Não seja um interrupting chicken. E se eu for um interrupting chicken, me avisa, por favor, tá bom? Então por hoje nós vamos embora. Eu vou acabar o meu vídeo aqui e na aula que vem nós vamos aprender um pouco mais de inglês com alguma outra história. Hoje você aprendeu a falar good night quando a pessoa vai dormir. Você aprendeu um good morning. Você aprendeu o que é história em inglês, que é story. Você aprendeu a falar chicken. Você aprendeu várias palavrinhas novas, né? Tenta lembrar todas elas que você aprendeu. Tudo bem? Então, vejo vocês na semana que vem. Bye bye, kids!